Shalom, shalom, Laila Tov, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do E Foi Assim Que Deus Disse, que o Eterno venha abençoar a sua vida. Estamos mais um dia aqui juntos, reunidos, para falar da Palavra de Deus. Estamos na nossa série Os Filhos de Jacó, a série Os Filhos de Jacó, que já está terminando. Hoje é a nossa 10ª live. Essa semana nós encerramos essa série e fico feliz com esse retorno que tenho recebido de muitas pessoas que têm agradecido a Deus por esta palavra. Muitas pessoas têm sido despertadas a entender que existem outras tribos com outras peculiaridades, né? Não existe só a tribo de Levi, porque muita gente fica pensando, quem canta é o levita da casa do Senhor, quem prega é levita da casa do Senhor. E nós aprendemos que cada um tem uma peculiaridade incrível e Deus abençoou a todos os filhos de Israel, cada um com uma bênção, cada um com um legado. Eu creio que quem assistiu todas as lives, quem perdeu, estão todos no nosso canal no YouTube, Foi Assim Que Deus Disse, link na biografia. Mas quem assistiu todas as lives viu que Deus deu a cada tribo uma particularidade especial. E não é só a tribo de Levi que é especial por ser sacerdotal. Não é só a tribo de Judá que é especial por ser a tribo que foi a origem na descendência de Jesus. Nós sabemos que todas elas tiveram uma parcela muito importante, muito especial, e que Deus deu uma brahá especial para cada um dos filhos de Israel. Estou feliz com a presença dos irmãos, que Deus abençoe a todos que estão chegando aí. A live vai ficar salva 24 horas aqui, depois vai para o nosso canal no YouTube. Ainda não tive como colocar a live de Zacar, hoje foi um dia com muitos compromissos. O Benjamin está passando por exames de rotina de primeiro ano, então são exames de protocolo. Então são muitas atividades intensas que ele tem. Tem que passar por vários médicos e hoje foi um dia de rotina médica. Então ainda não tive como postar a live de Zacar, porque para colocar demora bastante tempo, mas eu já vou colocar hoje à noite. Quem ainda não assistiu às outras aulas, estão todas disponíveis. Compartilhe com seus amigos, talvez ele precise de alguma palavra. E você sabe que aqui nós temos compartilhado a palavra do Senhor, não ficamos simplesmente presos a um nome de nenhum dos personagens, mas falamos aqui da palavra de Deus. Não falamos só de Antigo Testamento, apesar de ser professora de hebraico, tem muita gente que fala assim, mas a senhora só prega Antigo Testamento. Não é assim, irmãos, não só prego o Antigo Testamento. Quem me conhece sabe muito bem que não prego só o Antigo Testamento. Embora, por ser professora de hebraico, eu acabo ficando mais com o Antigo por conta mesmo da minha área de pesquisa e que tenho mais conhecimento e domínio. Então, é apenas isso. Vamos continuar então aqui com a nossa série. Hoje nós vamos falar sobre o 10º filho, chamado de Zebulon. Tem bíblias que falam Zebulun, tem bíblias que falam Zebulão, mas mais comumente conhecido como Zebulon, ok? Então vamos começar falando do seu nascimento. Gênesis, capítulo de número 30, verso de número 19. Gênesis, capítulo de número 30, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Léa novamente concebeu e deu à luz para Jacó a um 6º filho. E Léia disse, Deus deu-me uma porção extraordinária. Eu dei à luz para ele 6 filhos. Agora o meu marido fará a sua morada, ou seja, em hebraico Zevul, fará a sua morada comigo. E ela o chamou Zebulon. Olha só que interessante. Léia tinha gerado 4 filhos. Passou-se um período de tempo
ela deu a sua serva, porque ela via que aparentemente num primeiro momento ela não voltaria a gerar. Mas passado algum tempo, o Eterno a honra novamente e ela passa a gerar de novo. Ela é a pessoa que mais gerou filhos das esposas para Jacó. São 6 filhos naturais vindo dela e mais 2 de sua serva. Então olha só o que o texto diz. Ela disse: o Eterno realmente me concedeu uma recompensa. Ele deu-me uma porção extraordinária. Eu dei à luz a 6 filhos. Agora o meu marido vai fazer a sua morada comigo. E o chamou Zevul. Agora, isso foi Gênesis 30, 19, 20. Agora nós vamos para Gênesis 49. Gênesis 49, a partir do verso 13, é a brachá de Zebulon. Zebulon habitará à beira dos mares, Porto, sua fronteira chegará a Sidom. Veja como é pequeno a brachá. O pai fala que ele vai ser um porto. Olha só, é muito interessante o fato de como as crianças vão recebendo os nomes. Elas recebem o nome de acordo com o contexto em que nasceram. Qual que sempre foi o desejo de Leia? Isso ficou expresso, impresso em cada um dos filhos. O grande desejo de ter a atenção do seu marido. Quando ela tem Zebulon, ela usa a palavra hebraica Zevul só para dizer: eu quero agora, eu acredito que agora, não é possível que ele não vá fazer em mim aqui a sua habitação, vai estar comigo sempre. E aí o texto vai dizer que a brachá que ele recebe é um porto. E eu já vi muitas pessoas pregando que é ruim ser um porto. Por que é ruim ser um porto? Porque tudo passa por você, mas não fica em você. As coisas passam e vão e vêm, e vão e vêm, como uma estação de trem, como uma estação de metrô, como uma rodoviária, como um aeroporto. É um porto. Ele fica estático, imóvel, e tudo passa e volta, e vai, e desaparece, e aparece novamente. E eu já confesso que vi muitas ministrações das pessoas falando que é ruim ser um porto. De fato, é muito triste você estar ancorado num lugar e não poder se locomover. E não poder estar sempre com quem você quer. De você ter que, às vezes, em algum momento da sua vida, ver pessoas que você amava indo, ver pessoas novas chegando, e você, às vezes, não pode fazer nada em relação a isso. Qual a lição que nós podemos tirar de Zebulon? Talvez para muitos seja muito difícil ser um porto. É bem verdade que muitos de nós somos um. E por mais que às vezes seja triste pra gente ver pessoas indo e voltando, partindo e chegando, é bom ser o porto de alguém. É bom saber que a pessoa pode ir e pode voltar, e sabendo que ali há um lugar seguro. Sabe o que é um porto? Uma mãe que ama seu filho, que às vezes tem que vê-lo partir quando crescer, mas a mensagem que ela deixa, por mais que ela talvez queira acompanhá-lo, ela sabe que a vida segue. Ela sabe que o filho precisa crescer, precisa constituir sua família, precisa viajar, conhecer outros lugares, e sabe que aquele momento em que ela gerou o filho no seu ventre foi aquele único momento em que eles estiveram amplamente juntos. Mas uma mãe é um porto, que quer dizer o seguinte, que embora o filho rode o mundo, conheça tudo e vá a diversos lugares
e vá fazer a sua faculdade, vai fazer as suas escolhas, vai casar, ela pode ter certeza, o filho e a filha pode ter certeza que a mãe sempre estará lá, sempre será um porto, sempre terá um ombro amigo. Esses dias, meu esposo estava assistindo uma reportagem, se não me engano foi no domingo, e um rapaz sofreu um acidente de avião e quando ele estava no hospital, ele teve que fazer algumas cirurgias, ele estava queimado e a mãe dele estava ao lado dele. E ele disse que com a chance nova que ele recebeu, ele ia falar mais vezes eu te amo para a mãe dele. Porque ele disse, quando eu cresci, eu nunca mais disse que amava minha mãe. E por mais que tivesse uma esposa, amigos, primos, tios, ou seja lá quem for, quem estava na beira da cama segurando a mão dele era a mãe. Toda mãe, todo pai deve ser um porto para o filho. Essa fase na nossa vida, que ao mesmo tempo pode ser constituída como Abraham, mas também pode ser uma fase, é transitório, é sempre transitório. Hoje você caminha, tem seu ministério, tem a sua vida, mas você sempre deve ser um porto para a vida de alguém. Alguém que sabe que chegando ali, que indo em determinado lugar, que naquele determinado ombro, que naquele determinado colo, ele pode encontrar um porto seguro, um carinho, amor. E essa é a mensagem que Zebulon tem a nos deixar. O que Léia queria? Léia queria um porto. Léia queria um lugar seguro, onde ela se sentisse acolhida, onde ela se sentisse amada. Por isso ela fala, Zevul, tomara que agora ele fique comigo. Ela queria um porto e Deus deu a ela, Zebulon. Sempre vai haver um porto. Talvez você esteja, não sei, talvez você esteja presente nessa live ou vai assistir depois. Você está se sentindo tão sozinho, angustiado por alguma coisa que você está vivenciando. Você tinha uma expectativa determinada para uma situação, para um lugar, juntou tudo, foi para outra cidade, foi tentar a vida em outro lugar e de repente você se sentiu abandonado, sozinho e não aconteceu aquilo que você esperava. O Eterno manda lhe dizer, sempre em algum lugar tem pessoas que sacrificam sua vida em lágrimas de despedidas, contemplando idas e vindas para continuar a ser um porto para esperar por você. Talvez você pense, será que esse porto está no mesmo lugar? Será que esse porto vai me receber? Sim, ele está sempre de braços abertos. Sabe qual é o nosso porto? Quando todo mundo se vai. Sabe qual que é o nosso porto quando tudo falha? Sabe qual que é o nosso porto quando tudo se vai? É os braços de Jesus. O mundo é tão difícil, tão complicado, tão angustiante. É difícil você ter um colo seguro. Tudo se deteriora, tudo é efêmero, tudo passa, tudo é passageiro, tudo se corrói, tudo se dissipa. Mas é bom saber que algumas coisas nunca irão embora, e uma delas se chama Deus. Que o Eterno abençoe a sua vida, que você possa sempre ter um lugar para onde voltar, um porto seguro, um abraço apertado de alguém que te ama. Se você é mãe, que você sempre seja esse porto para o seu filho, que você sempre seja o abraço, que ele pode ir e vir, mas ele sabe sempre para onde voltar. Que o Eterno abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Lembre-se, por mais difícil que possa ser, é sempre bom ser o porto de alguém. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu estou vendo aí passar minha amiga Lela Nogueira, a Valéria. Que Deus te abençoe, minha querida. Eu vi aí o tio Paulo e a tia Fran. Que Deus abençoe a vida de vocês, tio Paulo e Fran, que estão bem longe, lá em Vitória do Espírito Santo,
mas nós estamos aguardando vocês aqui para o Natal. Gonzales, Juan Miguel, que Deus abençoe. Ramon, Pastor Ednael, Sarinha, Ingrid Silva, Rodolfo Magalhães, Bruno Rodrigues, Everton Pereira, Elaine, Raquel. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Guarde essa palavra no seu coração, que o Eterno possa lhe abençoar muitíssimo hoje, amanhã e sempre.